35. Um mês e meio já destronou um rei. Nunca deixe que digam que não trabalha rápido, N. As palavras de seu pai eram joviais, ainda que seu rosto brilhante indicasse preocupação. Ele sabia, assim como ela, que o caos na esteira de um governo derrubado podia ser perigoso tanto para os camponeses quanto para nobres. Bem, não posso dizer que tinha a intenção de fazer isso, Sarene protestou. Misericordioso Dome. Tentei salvar o tolo. Ele não devia ter se envolvido com os mistérios. O pai dela riu. Nunca devia tê-la mandado para aí. Você já era mal bastante quando a deixávamos visitar nossos inimigos. Você não me mandou para cá, pai, Sarene disse. Foi ideia minha. Estou feliz em saber que minha opinião conta tanto aos olhos da minha filha, Eventeu falou. Sarene sentiu que abrandava. Sinto muito, pai, disse com um suspiro. Estou no limite desde. Você não sabe como horrível foi. Ah, eu sei, infelizmente. Como, em nome de Domi, uma monstruosidade como os mistérios surgiu de uma religião tão inocente como o Jesker? Do mesmo modo que o Shuderete e o Shukorati vieram ambos dos ensinamentos de um único jindonês. Sarene respondeu, balançando a cabeça. Eventeu suspirou. Então, Yadon está morto? Já sabe disso? Sarene perguntou, surpresa. Enviei alguns novos espiões para Arelon recentemente, ele. O pai dela contou. Não vou deixar minha filha sozinha em um país à beira da destruição, sem ao menos manter um olho nela. Quem? Sarene perguntou, curiosa. Não precisa saber, seu pai disse. Eles devem ter um Sion, Sarene ponderou. Ou você não saberia sobre Yadon? Ele só se enforcou noite passada. Não vou lhe dizer, N. Eventel disse com um tom de voz divertido. Se souber quem é, inevitavelmente vai querer se apropriar dele para seus próprios propósitos. Muito bem, Sarine disse. Mas quando tudo isso acabar, será melhor me dizer quem era. Você não o conhece. Muito bem, Sarine disse, fingindo indiferença. O pai dela riu. Então, conte-me sobre Yadon. Como, em nome de Domi, ele conseguiu uma corda? Lord Yondel deve tê-la arranjado, Sarene supôs, apoiando os cotovelos na mesa. O conde pensa como um guerreiro, e essa era uma solução muito eficiente. Não temos que forçar uma abdicação, e o suicídio envolveu alguma dignidade para a monarquia. Estamos sedentos de sangue hoje, não, N? Sarene estremeceu. Você não viu, pai? O rei não matou só aquela garota. Ele gostou de fazer isso. Ah, Eventeu disse. Minhas fontes dizem que o Duque Teori provavelmente tomará o trono. Não se pudermos evitar, Sarene garantiu. Teoria é ainda pior que Yadon. Mesmo se não fosse um simpatizante de Eret, seria um rei terrível. N. Uma guerra civil não ajudará ninguém. Não chegará a tanto, pai, Sarene prometeu. Você não entende o quão pouco militarista é este povo. Viveram por séculos sob proteção elantrina. Acham que a presença de alguns guardas com excesso de peso na muralha da cidade é suficiente para dissuadir os invasores. Suas únicas tropas verdadeiras pertencem à legião de Lord Yondel, que ordenou que se reunisse em Kai. Podemos conseguir coroar Royal antes que alguém se ache mais esperto. Estão unidos com ele, então? É o único rico o suficiente para desafiar Teori, Sarene explicou. Não tenho tempo suficiente para destruir o estúpido sistema de títulos por dinheiro de Yadon. É com isso que as pessoas estão acostumadas, e então temos que usá-lo por enquanto. Uma batida na porta foi seguida por uma criada segurando uma bandeja com o almoço. Sarene voltara a viver no palácio depois de passar apenas uma noite na mansão de Royal, apesar da preocupação dos aliados dela.
O palácio era um símbolo, e ela esperava que isso lhe emprestasse autoridade. A criada colocou a bandeja na mesa e se retirou. Era o almoço? Seu pai parecia ter um sexto sentido em relação à comida. Sim, Sarene disse, cortando uma fatia de pão de milho. Está bom? Sarene sorriu. Não devia perguntar, pai. Só vai se perturbar. Eventeu suspirou. Eu sei. Sua mãe tem uma nova fascinação. Sopa de algas Hagrish. É bom? Sarene perguntou. Sua mãe era filha de um diplomata teodeno e passara quase toda sua adolescência ingindo. Como resultado, havia adquirido algumas estranhas preferências culinárias e as impunha a todo o palácio e seu pessoal. É horrível. Que pena, Sarene disse. Agora, onde coloquei aquela manteiga? Eventeu gemeu. Pai, Sarene o repreendeu. Sabe que precisa perder peso. Ainda que o rei não fosse tão volumoso, nem de músculos, nem de gordura, assim como seu irmão Kiin, era mais corpulento que atarracado. Não sei o motivo, Eventeu comentou. Sabia que do Ladel eles consideram os gordos atraentes? Não se incomodam com as noções de indonesas de saúde e são perfeitamente felizes. Além disso, onde está a prova de que a manteiga engorda? Sabe o que os indonésios dizem, pai? Sarene falou. Se queima, não é saudável. Eventeu suspirou. Não tomo uma taça de vinho há 10 anos. Eu sei, pai. Costumava morar com você, lembra? Sim, mas sua mãe não fazia você ficar longe do álcool. Não estou acima do peso, Sarene lembrou. Álcool queima. Assim como a sopa de algas Hagrish, Eventeu replicou. Sua voz soava levemente irritada. Pelo menos quando seca. Eu testei. Sarene começou a rir. Duvido que mamãe tenha respondido bem a esse seu pequeno experimento. Ela só me deu um daqueles olhares, sabe como ela é? Sim, Sarene disse, lembrando das feições de sua mãe. Sarene passara tempo demais em missões diplomáticas nos últimos anos para ter saudades de casa agora. Mas seria bom voltar a Teod, especialmente considerando a série aparentemente sem fim de surpresas e desastres que tomou conta das últimas semanas. Bem, Anne, tenho que atender à corte, seu pai disse por fim. Estou feliz que de vez em quando se lembre de chamar seu pobre velho pai, especialmente para que ele saiba que derrubou um governo inteiro. Ah, mais uma coisa. Assim que soubemos do suicídio de Yadon, Seinalan pegou um dos meus barcos mais velozes e levantou velas em direção a Arelon. Deve estar aí em alguns dias. Seinalan? Sarene perguntou com surpresa. O que o patriarca tem a ver com tudo isso? Não sei. Ele não quis me dizer. Mas realmente tenho que ir, Anne. Amo você. Também amo você, pai. Nunca vi o patriarca, Royal confessou em seu assento na sala de jantar de Kim. Se parece ao padre Omin? Não, Sarene respondeu categórica. Seinalan é um egoísta com orgulho suficiente para fazer um Yorn Deret parecer humilde. Princesa, Eondel disse indignado. Está falando sobre o pai de nossa igreja? Não quer dizer que tenha que gostar dele, Sarene comentou. O rosto de Eondel empalideceu, enquanto procurava instintivamente o pingente de um homem que levava no pescoço. Sarene fez uma careta. Não precisa afastar o mal, Eondel. Não vou rejeitar Domi só porque ele colocou um tolo a cargo de sua igreja. Os tolos precisam de uma chance para servir também. Eondel olhou para sua mão, então a abaixou envergonhado. Royal, no entanto, ria em voz baixa para si mesmo. O que foi? Sarene exigiu saber. Estava só pensando em algo, Sarene, o ancião disse com um sorriso. Não creio que já conhecia alguém, homem ou mulher, com opiniões tão fortes quanto você.
Então viveu uma vida protegida, meu duque, Sarene informou. E onde está Luquel? A mesa de Kim não era tão confortável quanto o escritório de Royal, mas por alguma razão todos se sentiam praticamente em casa naquela sala de jantar. Enquanto a maioria das pessoas acrescentava toques pessoais ao escritório ou sala de estar, a paixão de Kim era sua comida, e ali era o lugar onde partilhava seu talento. A decoração da sala, lembranças das viagens de Kim que iam desde vegetais secos a um grande machado ornamental, era familiar de um modo reconfortante. Não havia discussões sobre isso. Todos iam naturalmente a essa sala quando se reuniam. Tiveram que esperar mais alguns momentos antes que Lookout finalmente decidisse voltar. Depois de um tempo, ouviram a porta abrir e fechar, e o rosto amistoso de seu primo apareceu na porta. Aran e Kim o acompanhavam. E então? Selene perguntou. Teori definitivamente tenta tomar o trono, Lookout informou. Não com minha legião apoiando o Royal, Eondel falou. Infelizmente, meu querido general, Aran disse acomodando seu corpãozinho em uma cadeira. Sua legião não está aqui. Mal tem uma dúzia de homens à sua disposição. É mais do que Teruí tem, Sarene assinalou. Não mais, Aran respondeu. A guarda da cidade de Elantis deixou seus postos para acampar do lado de fora da mansão de Teuri. Eondel bufou. Agora não é mais do que um clube para segundos filhos que fingem que são importantes. É verdade, Aran admitiu. Mas há mais de 600 pessoas neste clube. Na proporção de 50 para 1, até eu lutaria contra a sua legião. Temo que o equilíbrio de poder virou a favor de Teori. Isso não é bom, Royal concordou. A riqueza superior de Teori era um grande problema antes. Mas agora. Tem que ter um jeito, Luquel disse. Não vejo nenhum, Royal confessou. Os homens franziram o senho, imersos em seus pensamentos. Estavam ponderando esse mesmo problema há 2 dias. Mesmo se tivessem tido vantagem militar, os outros aristocratas hesitariam em apoiar Royal, que era menos rico. Enquanto Sarene observava os lords um por um, seus olhos pousaram em Shuden. Parecia mais hesitante do que preocupado. O que foi? Ela perguntou em voz baixa. Acho que há um jeito. Ele respondeu timidamente. Fale, homem, Aran disse. Bem, Sarene ainda é muito rica, Shuden explicou. Halden lhe deixou pelo menos 500 mil Dels. Já discutimos isso, Shuden, Lukel disse. Ela tem muito dinheiro, mas ainda tem menos do que Royal. É verdade, Shuden concordou. Mas, juntos, eles teriam muito mais do que Teori. A sala ficou em silêncio. Seu contrato nupcial é tecnicamente nulo, minha senhora. A Ashi disse de trás. Foi dissolvido assim que Yadon se matou e, com isso, eliminou sua linhagem do trono. No momento em que alguém mais se tornar rei, seja Teori ou Royal, o acordo terminará e você deixará de ser princesa de Arelon. Shuden assentiu. Se unir sua fortuna à de Lord Royal, não só terão dinheiro para se opor à Teori, mas isso também legitimará a reivindicação de Royal. Não pense que a linhagem não importa em Arelon. Os nobres preferirão oferecer sua lealdade a um dos parentes de Yadon. Royal a olhou nos olhos, a olhou com olhos de um avô bondoso. Devo admitir que o jovem Shuden tem um argumento convincente. O casamento seria estritamente político, Sarene. Sarene respirou fundo. As coisas iam rápido demais. Entendo, meu senhor. Faremos o que deve ser feito. E então, pela segunda vez em apenas 2 meses, Sarene estava prometida em casamento. Temo que isso não tenha sido muito romântico,
Royal se desculpou. A reunião tinha acabado e o Duque discretamente se oferecera para acompanhar Sarene de volta ao palácio. Os outros, incluindo Ashi, perceberam que os dois precisavam falar a sós. Está tudo bem, meu senhor, Sarene disse com um leve sorriso. É como se supõe que os casamentos políticos sejam. Secos, artificiais, mas extremamente úteis. Você é muito pragmática. Tenho que ser, meu senhor. Royal franziu o senho. Temos que voltar aos meu senhor, Sarene. Achava que já tínhamos superado isso. Sinto muito, Royal, Sarene disse. É difícil separar meu lado pessoal do político. Royal assentiu. Eu falava a sério, Sarene. Isso será estritamente uma união de conveniência. Não se sinta obrigada em nenhum outro aspecto. Sarene ficou em silêncio por um momento, ouvindo o casco dos cavaleiros diante deles. Precisamos ter herdeiros. Royal riu em voz baixa. Não, Sarene. Obrigado, mas não. Ainda que fosse fisicamente possível, não poderia fazer algo assim. Sou velho e não posso sobreviver mais do que alguns anos. Desta vez, seu contrato nupcial não a proibirá de se casar novamente depois que eu morrer. Quando eu me for, você finalmente poderá escolher um homem de sua preferência. Até então, teremos substituído o estúpido sistema de Yadon por algo mais estável, e seus filhos com seu terceiro marido herdarão o trono. Terceiro marido? Royal falava como se já estivesse morto e ela fosse 2 vezes viúva. Bem, ela disse, se as coisas acontecerem como você sugere, pelo menos não terei problema em atrair um marido. Um trono será um prêmio tentador, mesmo que eu esteja ligado a ele. O rosto de Royal endureceu. Isso é algo que venho querendo discutir com você, Sarene. O quê? É dura demais consigo mesma. Já ouvi como fala. Assume que ninguém a queira. Não me querem, Sarene disse, seca. Acredite em mim. Royal negou com a cabeça. Você é excelente julgando o caráter das pessoas, Sarene. Exceto o seu. Com frequência, as opiniões que temos sobre nós mesmos são as menos acertadas. Pode-se ver como uma velha solteirona, filha. Mas é jovem e é bonita. Só porque teve má sorte no passado não quer dizer que tenha que renunciar ao seu futuro. Olhou nos olhos dela. Apesar das aparências, era um homem sábio e compreensivo. Você encontrará alguém que a ame, Sarene, Royal prometeu. Você é o prêmio, um prêmio ainda maior que o trono que estará ligado a você. Sarene corou, baixando o olhar. Mesmo assim, as palavras dele eram encorajadoras. Talvez tivesse uma esperança. Provavelmente estaria com 30 e poucos anos, mas pelo menos teria mais uma oportunidade de encontrar o homem certo. De qualquer modo, Royal prosseguiu, nosso casamento precisa acontecer logo se queremos derrotar Teoria. O que sugere? O dia do funeral de Yadon, Royal falou. Tecnicamente, o reinado de Yadon não termina até seu enterro. 4 dias. Seria um noivado curto, na verdade. Só me preocupa a necessidade de colocar você disso tudo, Royal comentou. Não deve ser fácil pensar em se casar com um velho empoeirado. Sarene colocou a mão sobre a do Duque, sorrindo com a doçura no tom de voz dele. Levando tudo em consideração, meu senhor, acho que sou bastante sortuda. Há poucos homens neste mundo com quem me sentiria honrado em se sentir obrigado a casar. Royal deu um sorriso enrugado, os olhos brilhando. É uma pena que a aranha seja casada, não é? Sarene tirou a mão da dele e deu um tapinha em seu ombro. Já tive surpresas emocionais suficientes para uma semana, Royal. Eu gentilmente agradeceria se, além de tudo, não fizesse meu estômago embrulhar. O Duque riu com vontade.
Quando seu divertimento passou, no entanto, outro som o substituiu. Gritos. Salene ficou tensa, mas os gritos não eram de raiva ou de dor. Pareciam alegres e entusiasmados. Confusa, olhou para fora da carruagem e viu uma multidão surgindo em um cruzamento. O que, em nome de Domi, é isso? Royal perguntou. A carruagem dele se aproximou, o que permitiu que Sarene distinguisse uma figura alta no meio da multidão. Sarene ficou estarrecida. Mas. Mas isso é impossível. O quê? Royal perguntou, apertando os olhos. É Hatrin, Sarene disse com os olhos arregalados. Saiu de Elantris. Então percebeu algo mais. O rosto do Bjorn não estava manchado. Tinha cor de carne. Misericordioso Domi. Ele está curado.